Meus amigos, vamos falar a verdade, tá? Depois que Palermo chegou no Fortaleza, muita coisa mudou e temos que ressaltar isso, porque não foi uma mudança simples não, galera. Muito além do campo de futebol, tá? A gente que viveu um ano duríssimo, tá? Um ano em que tudo deu errado, todas as competições a gente, levou fumo. Estadual levamos fumo, perdemos pro Canal. Nordeste nós caímos feio. A primeira fase horrível, depois perdemos pro Bahia. Lógico que naquele momento a gente ia perder. Copa do Brasil a gente foi eliminado por Retrô, meus amigos. E a Libertadores, que por mais que a gente tenha se classificado para as oitavas, a gente viu como foi, né? Jogo cancelado, no último jogo o Colo-Colo salvando a gente ali. Então foi um ano terrível. Mas o certo é que depois que Palermo chegou no Fortaleza, muita coisa mudou e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Olha, Fortaleza empatou com o Santos, né? Último jogo. Não era o resultado que o Fortaleza sonhava, o Fortaleza queria a vitória, o Fortaleza queria já na próxima rodada ter chance de passar os próprios Santos e o Vitória para sair da zona, se aproximar ali de outros times que estão brigando, Canal, Inter, Galo e Red Bull, mas não veio a vitória. Mas vamos falar a verdade, né, gente? Se esse jogo do Santos fosse aquele Fortaleza do Paiva, que já entrava derrotado, o Fortaleza do Paiva dava uma impressão, gente, tá? Que se o jogo começasse 2-0 pro Fortaleza, a gente ainda perdia. A impressão que dava era essa. Então, assim, não estamos falando só de campo, tá? Antes de eu começar a falar do campo, temos que deixar claro. Até o Mancuso deu entrevista, fiz um vídeo sobre a entrevista. Ele disse que o Palermo chegou pedindo coisas simples. Coisas simples, olha, é assim, o básico do futebol, toca, passa, todo mundo marca e tal. Contra o Santos, a gente conseguiu ver o primeiro gol de jogada de bola aérea, cabeçada do Barreiro, que quando ele era treinador do Olímpia, ele fazia muito gol assim, os times do Palermo. Nós ainda não estamos vendo os gols de escanteio, que lá também era muito forte, né? Mas não deu tempo ainda, né, galera? O fato é que não deu tempo. A gente pode até pegar aqui os jogos, desde que o Palermo chegou, né? E a gente vê que ele tem 9 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas e um empate. Foi o primeiro empate do Palermo, tá, galera? E assim, olhando para esses placar, né, pro placar desses jogos, a gente entende um pouco, porque ele começou vencendo, ganhando do Vitória, sem praticamente ter treinado nada. Aí levou aquela sapecada do Palmeiras, né? Aí venceu o Sport, jogos duros. O futebol do Fortaleza nessa época aí era futebol para sofrer, para ganhar de qualquer time mesmo. Tá? Eu tenho certeza que o Fortaleza de hoje, se pega esse Sport, ganha mais fácil do que ganhou, porque o time está melhor, o time está mais organizado, sabendo o que fazer dentro de campo. Ele tem mexido menos, ele está cumprindo o que ele tinha prometido. E eu não sei se teve alguma suspensão. Tá? Talvez o Brits, né, galera? Não sei se o Brits estava suspenso. Eu tô até viajando aqui na maionese. Mas deve ser ainda a manutenção desse time pro próximo jogo, que é o Ceará. É lógico que a gente tinha esperança de Matheus Pereira jogar. Matheus Pereira que é um baita jogador, né, galera? A gente tinha essa esperança. Aí ele foi jogar os 2 jogos que pra mim foram que prejudicaram demais esse momento do Palermo. Os 2 jogos com o jogador expulso, ele sem conhecer o elenco, ele não teve coragem de ir logo pra cima. Contra o São Paulo foi horrível depois que a gente ficou com o jogador a mais. Já contra o Vasco, não. Contra o Vasco, o goleiro salvou muito. Salvou muito. O jogo do Juventude já mostrava indícios. O jogo do Juventude mostrou indício de que o nosso time estava diferente. O time do Paiva, contra o Juventude levando gol, tinha se acabado, não tinha virado esse jogo. E o time do Vojvoda nem se fala, né? Porque o Vojvoda, pelo amor de Deus, esse ano foi triste no Fortaleza. E o time do Palermo foi lá e virou. Depois outro baque contra o Vasco. Quando a gente achava que ia, baque contra o Vasco. No jogo do Cruzeiro, que a gente não merecia esse 1-0 aí, no mínimo o empate tinha que ser nosso, porque o Fortaleza jogou muito no segundo tempo, mostrava que o time estava em evolução. Aí contra o Flamengo foi o ponto onde a gente percebeu
que dá para jogar todo jogo para vencer. Vencemos o Flamengo, o time ganha confiança, e teve o jogo do Santos que mostra exatamente a mesma coisa. Daria pro Fortaleza ter vencido se nas 3 chances que teve, Diogo Barbosa, Moisés e Breno Lopes, se eu não me engano, tivessem feito os gols, 3 chances claras. Teríamos matado o jogo. Ah, Léo, mas o Santos também teve chance. Cara, no primeiro tempo o goleiro Breno não trabalhou. No segundo tempo o gol foi uma jogada, gol contra. Aí teve a falta do Neymar, ok, na bola parada. Mas, gente, o goleiro Breno também não sofreu absurdos. Claro que tinha que sofrer. Perdido por 1, perdido por 2, não ia mudar nada pro Santos. Mas o fato é que se o Palermo tem chegado antes, não estaríamos nessa situação. Se o Palermo tivesse vindo quando veio o Paiva, tá? Ou então quando a gente perdeu aquele jogo pro Santos, se ele tivesse aí desde o segundo turno, cara, estaríamos em outra situação. Então temos que enaltecer que Palermo mudou sim o nosso time para melhor e muito melhor. Vai ser o bastante para livrar a gente da Série B? Não sabemos. Não tem como saber se vai ser o bastante, tá? Porque faltam 8 jogos. Desses 8 jogos a gente continua precisando de 5 vitórias. Ah, Léo, se o Fortaleza fizer 4 vitórias e 2 empates, a gente faz 14 pontos, com mais 28, 42. Daria para escapar? Talvez. Talvez. Ninguém sabe como é que vai ser o fim desse campeonato. Sabemos, viu, gente, que agora o Santos tem 3 jogos dificílimos. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Ah, Léo, o Santos é capaz de vencer? Não, lógico que é. Não tem um time terrível, o Santos. Não tem um time terrível. Neymar voltando. Neymar vai jogar no tapetinho lá, no sintético do Allianz Parque? Não sabemos. O fato é que o Santos pode vencer? Pode, mas a tendência é que não vença nenhum dos 3. Tá? O do Flamengo, dificílimo é vencer. O do Palmeiras, por ser clássico, às vezes clássico se equipara um pouquinho mais. Mas, gente, o fato é que temos que enaltecer a mudança depois que Palermo chegou. Mesmo ele ainda cometendo erros, mesmo ele ainda se mostrando no jogo contra o Vasco e contra o São Paulo medroso. O time mudou muito e mudou para melhor. Quem dera, né, gente? Quem dera se tivesse vindo antes o nosso treinador Palermo. Pedir a Deus para quê? Né, galera? Pedir a Deus para que dê tempo o Fortaleza escalar aí uma montanha. Os próximos 3 jogos do Fortaleza tem que pontuar, tirar 5 pontos do Santos. Ou pelo menos tirar 3, 4 para ficar ali pertinho. Tá? Tirar 3, 4 para ficar ali pertinho. É o que o Fortaleza precisa fazer. Deixa seu like, seu comentário, sua hypada no vídeo. O que você realmente está achando desse momento do Palermo? O que você está achando? Deixa aí seu comentário, é muito importante, viu, galera? E esse vídeo aqui, olha, é patrocinado por Sol e Brisa Moda Praia. Sol e Brisa Moda Praia é uma empresa top. Trabalha com biquíni, maiô, entrada de banho, sunga, blusa de proteção. Tem 2 lojas, uma na José Avelino, uma no Central Fashion. Sol e Brisa se destaca, tá, gente? Com muita venda para fora, porque suas peças são de qualidade. Tá? Ótimos preços. Você que gosta, quer ser um revendedor, conte com Sol e Brisa Moda Praia, tá? Muito linda as peças da Sol e Brisa. Ah, Léo, eu não vou comprar nada disso agora, mas vai lá no Instagram e segue eles, que já ajuda nas métricas também, tá, galera? Então, ó, semana importante de Ceará e Grêmio. Temos Ceará na quinta, Clássico Rei, e o Grêmio no domingo. É jogo pra vencer os 2, senão o negócio se complica. Valeu, galera! Fui! Fala, galerinha! Passando aqui para falar para vocês, ó, da Leão1918.com.br. É o melhor lugar para você comprar suas blusas, material de jogo, enxovais, do basquete, do futsal. Leão 1918 é a melhor alternativa, tá, galera? Olhe, ajude quem ajuda o nosso Leão a ser grande. Ajude comprando na Leão 1918. Valeu!